Pera aí, vamos ver se tá gravando, né? Tá gravando. Então, a partir de agora, tchauzinho pra câmera, nós estamos sendo gravados e vamos lá, né? Nesse itinerário de estudos que nós estamos fazendo, todo mundo aqui viu todas as aulas, né? Mesmo que não. Então, a gente começou ali da criação. A primeira aula foi um debate sobre a existência de Deus, né? Foi uma aula bem filosófica. Depois a gente falou sobre a Trindade, depois a criação e depois as alianças que Deus fez com o ser humano após a queda, né? Após a queda de Adão e Eva. E todas essas alianças eram para preparar um povo bem disposto para a vinda de Jesus, né? O Messias. Só que, para Jesus vir à Terra, ele precisava de um meio para vir. Ou seja, Deus é Deus. Ele é Espírito, certo? Deus não tem matéria, certo? Deus ele não tem carne e osso. Quando o projeto de Deus determina que Deus teria que vir ao mundo, né? Teria que vir ao mundo, Deus ele decide que ele quer se encarnar, ou seja, Deus quer assumir a nossa humanidade. Ou seja, Deus ele quer ter corpo, sangue, materialidade. Porque Deus quis fazer isso? Porque quando Adão e Eva pecaram, certo? É, a, toda a matéria do mundo, ou seja, todas as coisas que Deus criou foram desordenadas pelo pecado. E quando Deus ele assume a matéria, assume o corpo humano, ele vai poder agora consertar e perdoar o pecado original em nós. E só é possível fazer isso se ele assumir a natureza humana. Então, se Deus ele vai assumir a natureza humana, ele precisa nascer de alguém. Certo? Bom, então Deus, ele, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo de Deus, ele, por decreto divino, por decisão de Deus, Deus prepara. Deus ele prepara uma pessoa para ser a sua mãe. Oi Kelly, tudo bem? Bom dia. Opa, é isso aí, trabalhando e estudando, né? Tá certo. Aí Kelly, beleza. Hoje a aula é sobre a Virgem Maria, tá bom? Kelly, da outra aula você conseguiu assistir ela depois? Ah, sim. Ok, Kelly, só pra você ficar tranquila, tá? Só pra você ficar tranquila, porque é por isso que as aulas ficam gravadas, tá bom? Justamente porque até essa turma de sábado é uma turma que não consegue ir na igreja pra turma física, né? Que tem toda sexta-noite. E porque trabalha, estuda e vocês não podem perder a oportunidade de fazer catequese. Então, a gente grava, a gente deixa tudo gravadinho, bonitinho para vocês assistirem depois também, quem consegue participar ao vivo, né? Mas é isso aí, Kelly, sinta-se sempre bem-vinda e qualquer dúvida, você pode estar aí perguntando, tá bom? Então, pessoal, então Deus ele precisava, incrível, né? O Criador de todas as coisas, ele precisava de ter uma mãe. E isso parece contraditório, porque como que Deus que cria vai ter uma mãe, né? E isso só dá para entender se a gente se colocar na perspectiva da Santíssima Trindade. Deus Pai é Criador e ele envia o seu Filho, ou seja,
a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo Divino, que vai nascer de Maria por intervenção do Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa, ou seja, o Pai, a Virgem Maria, ela tem em si o mistério da Santíssima Trindade, porque ela é filha de Deus Pai, ela vai ser mãe de Deus Filho, e ela vai ser esposa do Espírito Santo. Porque Jesus, ele vai nascer não de a relação sexual humana comum, como todos nós nascemos, mas Jesus, ele vai nascer através de uma efusão do Espírito Santo sobre o ventre de Maria. Só que Jesus, ele vai, através desse milagre, que é um milagre, tá? Ele vai nascer com carne e osso, ele vai nascer um humano normal. Só que por trás desse humano normal existe a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Bom, para esse mistério todo, é um mistério, né, gente? É uma coisa magnífica, não é? Não é uma coisa comum. É ou não é? É um mistério. Seria possível qualquer mulher do mundo fazer isso? Não, não seria. Vocês estão completamente corretos. E por isso que Maria não é uma mulher qualquer, ok? Maria, ela foi eleita por Deus desde toda a eternidade para isso, ok? E eu costumo dizer, qual foi uma virgem, quem foi a primeira virgem imaculada que nasceu sem pecado? Aí o pessoal levanta a mão e fala, Maria! Não, foi Maria, foi Eva. Se você for pensar, Eva nasceu virgem, ela não tinha pecado, ok? E era imaculada, ou seja, ela não tinha pecado e era virgem. E um anjo foi conversar com ela. Só que no caso de Eva, foi o anjo Lúcifer, né? E que fez ela sair do estado de graça. Então, pela queda de uma mulher, entrou o pecado no mundo. Certo? Quem? A Eva. Agora, pela santificação, pelo sim de outra mulher, chamada Maria, a salvação vai vir ao mundo. Ou seja, Maria, ela vai, como Eva, nascer imaculada, sem pecado. Ela vai ser eleita por Deus para isso. E ela vai conversar com o anjo, agora é outro anjo, o anjo Gabriel. E ela vai dizer sim e vai trazer em si o fruto da salvação. Você lembra que Eva comeu o fruto do pecado? O fruto da árvore proibida? Agora Maria vai trazer para si outro fruto. O fruto da salvação, que é Jesus. Isso é um mistério muito grande. Inclusive hoje, todos os sábados a igreja dedica a Virgem Maria. E hoje em especial, hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima. No final da aula eu posso comentar um pouco mais sobre esse dia, né? E não foi coincidência, gente, não é coincidência, foi desígnio de Deus, não estava planejando para 13 de maio uma aula sobre Nossa Senhora. Caiu, né? Pelo cronograma caiu certinho. Então é por providência que nós estamos tendo essa aula hoje. Sinta-se você, André, Rian, Kédice, eleitos, ok? Vocês são eleitos por estarem aqui hoje, não é por acaso. E vocês deveriam estar aqui hoje, não outras pessoas, ok? Então vamos lá. O texto está no WhatsApp, todo mundo tem ele em vista? Vamos lá, pegando o texto. Todo mundo está com ele em vista? Vamos lá. Então agora a gente vai começar a falar do Novo Testamento. A gente, até na aula passada nós estávamos falando do Antigo Testamento, certo? O Antigo Testamento, o que é o Antigo Testamento? A lei e os profetas antes de Cristo. Então, a gente viu Noé, Abraão, Moisés. Não deu para ver os profetas como Elias, Isaías, Jeremias, porque nosso curso ele é resumido, né? Uma catequese mesmo, ela tem 4 anos de duração. Aí está fazendo em 1, né? E todo o Antigo Testamento, Deus fez aquelas alianças, aquelas leis
para que o ser humano se preparasse o seu coração para que quando chegasse esse momento que a gente vai estudar hoje, que do nascimento de Jesus, o ser humano tivesse com o coração disposto a acolher o seu Salvador. Ok? Por isso que serve a lei, por isso que servem os profetas. Eles anunciam, eles prefiguram essa vinda do Messias, de Jesus. Ok? Só que o pecado nas pessoas, a escolha pelo pecado faz com que muitas pessoas tornem essa lei um método de escravização dos outros. Então a lei pela lei, o rigor pelo rigor, fazendo as pessoas fecharem o coração para o espírito verdadeiro da lei, que é o amor, que é o amor a Deus, o amor ao próximo, entendeu? Que a lei se resume a isso. Jesus diz que a lei verdadeira se resume em o amor a Deus e ao próximo. Isso é o resumo da lei. E por isso que quando Jesus, a gente vai ter aula sobre 3 aulas. Essa aqui é a primeira, sobre a vida de Jesus, né? Vai ter os fariseus, que são seguidores da lei, os religiosos da época, que vão condenar Jesus à morte. Por quê? Porque eles não conseguiram enxergar que a lei que eles tanto seguiam era para reconhecer aqueles que eles estavam condenando à morte. Porque eles deturparam a lei. Então, vamos lá. O Antigo Testamento profetiza e prefigura a vinda de Jesus. Os profetas anunciam que o Messias esperado chegaria para libertar Israel. Esse Messias, segundo Isaías, aqui tem as passagens que vocês podem estar pegando depois, tá? Isaías capítulo 7, versículo 14 diz, é aquela passagem que Isaías ele prefigura. Uma virgem dará à luz e esse filho que será fruto dessa virgem que deu à luz vai ser aquele que vai salvar Israel. Isso foi escrito 400 anos antes de Cristo, tá bom, gente? 400, 500 anos antes de Cristo, ou seja, é uma profecia. Ele está dizendo sobre o que vai acontecer, né? Deveria nascer de uma virgem. O Messias, segundo Isaías 7, versículo 14, deveria nascer de uma virgem. Deus, para mandar seu Filho perfeitíssimo, não poderia escolher qualquer pessoa. Por isso separou dentre todas as mulheres Por isso separou Maria dentre todas as mulheres para ser a mãe do Filho de Deus. Neste aspecto, contemplemos o dogma da Imaculada Conceição. Afirma que Maria foi preservada do pecado original, sendo assim um vaso perfeito para guardar o mais valioso azeite. Deus perfeito nasce de uma mulher perfeita. Ou seja, gente, todas as mulheres, por causa de Eva, todas elas, por mais santa que elas fossem, vão lá no Antigo Testamento, nós temos Esther, nós temos Judite, nós temos Rebeca, nós temos todas as mulheres mais virtuosas de todos, né? Todas elas, por mais santas e virtuosas que elas poderiam ser, elas têm o pecado original com elas, nasceu com elas. Ou seja, o que é o pecado original? É como se toda criatura humana nascesse sujeito a um inimigo. Então é como se o pecado original é como se a gente nascesse sobre a posse de Satanás, para ser mais claro, né? E o batismo cristão, né, o batismo católico, ele apaga o pecado original. Agora, imagina que humilhação seria para a glória de Deus se a mãe do Filho de Deus, né, ela fosse posse de Satanás, ela fosse marcada pelo pecado original. Imagina que terrível seria isso. Então Deus, para gerar o seu Filho no mundo, ele escolhe um vaso perfeitíssimo. Então ele elege Maria desde a eternidade e faz com que ela nasça sem pecado original. Vamos dizer, faz com que ela nasça no mesmo estado que Eva na criação, sem pecado original. E como que isso é possível se Eva pecou e Maria nasceu depois de Eva? Deus onipotente
ele adiantou os méritos da cruz do sangue de Cristo, que seria ainda derramado. Ele foi lá, adiantou os méritos de Cristo e purificou Nossa Senhora desde o primeiro instante da vida dela. Então, quando os pais de Nossa Senhora São Joaquim e Santa Ana, então quando o espermatozoide de São Joaquim encontrou com o óvulo de Santa Ana, naquele momento que se criou a vida de Maria, Deus a livrou do pecado original. Isso é um dogma, tá? Isso aí todo católico crê nisso, se não crê não é católico. Ok? E esse dogma foi proclamado por Pio IX no século XX, certo? E esse dogma da Imaculada Conceição explica porque Jesus, como que um Deus perfeito nasce de uma mulher mortal, ok? É porque não é qualquer mulher mortal, é uma mulher eleita. É uma mulher que Deus adiantou, né, para ela os méritos da cruz de Cristo, ou seja, ela nasce sem pecado original. Ok? Maria não precisa ser batizada, por exemplo. Porque o batismo é para quem? É para quem tem pecado original, por exemplo. Então, Nossa Senhora, perfeitíssimo vaso para que Jesus Cristo nasça. Aí você poderia pensar o seguinte: vocês estão entendendo? O mistério que a gente está falando aqui é um mistério muito excelso. É um mistério muito lindo. Oi, Antônia. Sim, sim. Que, por exemplo, os protestantes, eles não creem nisso, por quê? Porque para eles, Maria é uma mulher qualquer porque ela é mais uma pecadora qualquer. Ou seja, ela foi Eita. Ou seja, Maria, ela é uma mulher qualquer para os protestantes. Na verdade, Maria foi uma barriga de aluguel, ou seja, se Maria dissesse não é o anjo Gabriel, como a gente vai ver como que aconteceu, né? Ele ia lá para a vizinha dela e ia perguntar para a próxima. Mas, gente, Maria, ela foi eleita. Ou seja, ela foi separada por Deus para isso. Desde sua criação. E o fato disso acontecer é que Maria é filha de idosos. Tipo, São Joaquim e Santa Ana não tinha filhos. E depois da menopausa de Santa Ana, ela engravidou por milagre de Maria. Ok? Por milagre. Por quê? Porque Deus separou, né? E a Virgem Maria, desde sua infância, ela cresce no templo de Jerusalém, servindo no templo, e era uma conhecedora da Sagrada Escritura. Aí vocês podem pensar, não, ela sabe que ela é especial, ela sabe que não tem nenhum pecado, ela poderia ser... Nossa, olha gente, eu sou a Virgem Maria, olha, eu vou ser a mãe do Salvador, né? Então, para tudo, vocês têm que me servir. Eu sou a criatura mais incrível, mas a Virgem Maria ela não pega esse título para si, ela vive sua vida humildemente em Nazaré, sem chamar a atenção. Então, um dia ela foi prometida em casamento ao homem chamado José, e por obediência ela aceita. Ela casa com José, tá? Ela é desposada de José, porque o casamento judaico ele é em duas fases. Você tem o desposamento, né? Que é quando as famílias acordam que vão casar, eles vão lá e fazem uma aliança e vivem separados ainda, tá? Mas ela já é esposa de São José, ok? E depois tem o casamento, que é a cerimônia de coabitação, quando você vem o noivo de um lado, a noiva do outro, e eles dão a bênção de coabitação, da qual eles começam a viver juntos. Maria já tinha casado na primeira fase. Ela já era prometida, já era desposada de José. E ela estava em casa, até que um anjo aparece a ela. Então vamos ler a Anunciação. Maria teve uma infância dedicada ao serviço do Senhor no templo. Ao voltar para Nazaré, é prometida em casamento a José.
Entretanto, um fato mudou a vida dela para sempre. Bom, o Evangelho é de São Lucas 26 a 38. Alguém tem a Sagrada Escritura aí? Gente, deixa eu pegar aqui a minha Sagrada Escritura e já volto, tá? Porque esse aqui é importante de ler e eu esqueci de deixar a minha Sagrada Escritura aqui. Só um minuto. Então vamos lá, estou aqui com a minha Sagrada Escritura. A gente vai. Quem tiver em casa pode abrir no Evangelho de Lucas 26 a 38. Só um minuto. Vocês estão conseguindo entender a aula? Tá claro? Então diz assim, o Evangelho. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberá no teu seio e darás à luz a um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse é o 6º mês para aquela que se chamava de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Então, como vimos, Maria aceitou. Agora eu estou voltando ao texto, tá? Aceitou a missão para a qual foi destinada desde a eternidade predestinada pelo Altíssimo. Mas devemos nos atentar ao que a Igreja nos diz sobre isso. Então, Catecismo da Igreja Católica, livro amarelo, eu coloquei na íntegra aqui no texto, diz assim, 484. A anunciação de Maria inaugura a plenitude dos tempos, isto é, o cumprimento das promessas e dos preparativos. Maria é convidada a conceber aquele em que habitará corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui tem algumas passagens, como Colossenses 2:9. A resposta divina ao seu como será isto, se eu não conheço homem, é dada pelo poder do Espírito. O Espírito Santo virá sobre ti. Maria, ao aceitar ser a mãe de Deus, inicia a plenitude dos tempos. Isso significa que Jesus inaugura uma nova etapa na história da salvação. Começa em Maria a nossa redenção. Maria concebe do Espírito Santo sem conhecer nenhum homem, ou seja, virgem. A concepção de Jesus foi um milagre sobrenatural. Uma dádiva de Deus. Continua o Catecismo da Igreja Católica. Para vir ser mãe do Salvador, Maria foi adornada por Deus com dons dignos de uma tão grande missão. O anjo Gabriel, no momento da anunciação, saúda como cheia de graça. Efetivamente, pode dar
assentimento livre da sua fé ao anúncio de sua vocação. Era necessário que ela fosse totalmente movida pela graça de Deus. O anjo, um ser com mais graça divina do que o homem, se curva diante de Maria e diz que ela é cheia de graça. Maria é plena da graça de Deus, isto é, que tem mais graça que os próprios anjos e toda a humanidade juntas, pois tem uma dignidade finita para receber Deus e seu seio. Por isso, ela não é uma mulher qualquer. Continuemos. Ao pronunciar o fiat da Assunção e dando seu consentimento ao mistério da encarnação, Maria colabora desde logo com toda a obra a realizar por seu filho. Ela é mãe, onde quer que ela seja, onde quer que ele seja salvador e cabeça do corpo místico. O sim de Maria é a cooperação de obediência e a obediência a Deus, ao contrário de Eva, que desobedeceu a Deus e não trouxe o mal do pecado. Maria é ave, o contrário de Eva, e com a sua obediência nos traz a reparação do nosso pecado. Então, são coisas muito profundas que estamos lendo agora. Então, o anjo visita a Virgem Maria e anuncia, olha, quando o anjo não, toda vez que aparece o anjo no Antigo Testamento, quando o anjo aparece, todos os homens caem por terra, porque a presença do anjo é de uma graça tão grande que a gente não aguenta ficar na presença de um anjo. Quando o anjo ele demonstra a sua luz, a gente quase morre assim, de tanta glória, certo? Mas quando um anjo ele aparece para a Virgem Maria, quem se curva diante de Maria é o anjo. Então, o fato de você ter um anjo que se curva para uma mulher, não pode ser uma mulher qualquer, né? Porque os anjos apareciam para Moisés, para Abraão, todos eles ficavam caindo por terra. Agora, quando o anjo aparece para Nossa Senhora, é o anjo que se curva para Nossa Senhora. É o anjo que se curva para Maria. E ele fala, salve cheia de graça. Em latim, gratia plena. Ou seja, Nossa Senhora, ela tem graça, ela é plena da graça. E o anjo, quando se curva a Nossa Senhora, reconhece que a Virgem Maria tem mais graça que até os anjos. Porque Nossa Senhora, ela tem mais graça que toda a criação junta. Só um ser tem mais graça que ela, que é a fonte da graça, que é Deus. Ou seja, de toda a criação, se juntar as graças que tem eu, a Kelly, o Rian, a Antônia, 8 bilhões de humanidade, mais os trilhões de anjos que existem, não dá a graça da Virgem Maria. Então, é por quê? Porque ela é gratia plena, ela é cheia de graça. Estão conseguindo entender? Vamos lá. Qualquer dúvida me fale, tá? Pode digitar aqui, ó, tem um chat aqui de dúvidas. Onde tem aqui, pode escrever. Gente, cheia de graça, graça plena. E quando o anjo vem visitar Nossa Senhora, diz o Catecismo da Igreja Católica, que inaugura-se a plenitude dos tempos. Certo? Inaugura-se, vamos dizer, um antes e um depois. E a partir de Nossa Senhora, a partir de quando Jesus se encarna, o verbo se torna carne no ventre de Nossa Senhora, quando Deus ele começa uma gravidez, quando Deus começa a ser gestado, né, o Deus humano, Jesus Cristo, começa a ser gestado no ventre da Virgem Maria, ali inaugura-se a parte final da história da humanidade. Então, a gente está no fim dos tempos. E quando começou esse fim dos tempos? Essa plenitude dos tempos? Quando o anjo anunciou a Virgem Maria. Então, de lá começa o tempo da igreja. Quando Jesus vai nascer, viver, morrer, ressuscitar, e aí vai ser deixada a igreja para iluminar os povos até que Jesus volte. Ok? Então, aqui começa o fim do mundo. Vamos dizer assim, aqui começa o fim dos tempos. Ah, mas esse fim do mundo já passou mais de 2000 anos. É pouco. Olha quantos anos tem a humanidade. Bilhões e bilhões de anos. O que é 2000 aninhos?
se demorar mais uns 2000 aninhos, uns 3000 aninhos, a gente não sabe quando Jesus vai voltar na sua glória. Mas aqui começa o tempo, o início do fim. Bom, e como que se dará isso? Se Nossa Senhora ela é casada com São José, ela já é desposada, né? Ela só não está morando junto porque ainda tem que fazer a segunda cerimônia, fez a primeira. Ela não conhece homem algum, ela é casada, mas ela ainda não coabitou, não teve relação, ou seja, ela é virgem. Como que ela vai ser engravidar? É por milagre, por ação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo a sombra do Espírito Santo envolveu a Virgem Maria e concebeu Jesus Cristo em seu ventre. Por isso que, repito, quer entender o que é o mistério de Maria? Ela é filha de Deus Pai, ela é mãe de Deus Filho e ela é esposa do Espírito Santo. Vocês entenderam porque eu tive que dar uma aula sobre a Trindade antes? Porque a Virgem Maria e a Trindade, ela tem essa relação de que ela é a única que é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa do Espírito Santo. Ó, nós somos filhos de Deus Pai, somos. Por adoção, tá? Maria não é por adoção, ela é filha legítima. Por quê? Porque ela não tem o pecado original. Ela é mãe de Deus Filho, não conhece ninguém que gerou Jesus no ventre. Vocês conhecem? Somente ela. E ela é esposa do Espírito Santo. Vocês já conheceram alguém que concebeu milagrosamente pelo Espírito Santo? Que engravidou sem precisar de ter um parceiro, um homem comum? Então, olha o mistério. Aí tem o pessoal falando que ela é uma mulher qualquer, né? Como pode, né? Defendamos a honra da Virgem Maria, tá bom? Porque é uma injustiça quando alguém chega e fala, olha, você fica aí com esse negócio de Maria, Maria, é só uma mulher qualquer, uma barriga de aluguel. Dá vontade de... Deixa quieto. Porque as pessoas não conhecem isso, entendeu? Não conhecem a beleza e o mistério de Maria, escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho, né? Que também é Deus. Então ela gera aquela que... Engraçado, Maria gera aquele que a criou. Olha que mistério, né? Maria gera aquele que a criou. Bom, e para que ela pudesse ser mãe de Deus, ela foi separada por Deus desde toda a eternidade. Por isso que a gente chama ela de Imaculada, como aquilo que eu falei no começo da aula. Ela nasceu, ela foi concebida e nasceu sem pecado. E nunca cometeu um pecado. Maria nunca cometeu um pecado. Nunca. E como que Maria responde ao anjo que quer ser mãe de Deus? Fiat, que em português quer dizer sim. Em latim, fiat volatas tuas. Ou seja, faça-se em mim a tua vontade. Eu sou a serva, ou tem outras traduções que falam, eu sou a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua vontade. Então, o sim de Maria, ele vamos dizer, faz com que Maria se torne o contrário de Eva. Então, Eva, E-V-A, Eva. Aí, ao contrário, fica ave, A-V-E. Então, Maria, a gente chama ela de ave. Por quê? Ave, cheia de graça. Porque ave, porque a gente está falando que ela é o contrário de Eva. Ou seja, por Eva trouxe o pecado e a destruição ao mundo, e o ave de Maria, o fiat de Maria, o sim de Maria, trouxe a salvação ao mundo. E vamos lá. Pessoal, a visita de Maria à sua prima Isabel. Gente, quando Maria fica grávida, 6 meses antes, o que acontece? A sua prima Isabel, que é idosa,
já está na menopausa, fica grávida também do que a gente vai conhecer como João Batista, certo? Já ouviram falar de João Batista? João Batista, ele é conhecido como aquele que vai anunciar Jesus, vai ser aquele que vai prefigurar a vinda de Jesus, aquele que vai preparar o coração das pessoas para Jesus, vai ser aquele que vai batizar Jesus. Ele também teve uma gravidez milagrosa, mas a gravidez de João Batista foi Zacarias e Isabel, que já eram idosos, eles conceberam na velhice, certo? E o anjo Gabriel, quando fala com Maria, ele fala que a prima dele, que é a pergunta, como que eu vou ficar grávida se eu não conheço homem algum? Aí o anjo Gabriel fala, olha, a sua prima, que já está com 70 anos, está grávida, porque para Deus nada é impossível. A primeira coisa que Maria faz quando fica sabendo disso é ir até a sua prima Isabel para ajudá-la, né? Então, aqui a gente vai tendo os ensinamentos de Nossa Senhora para nós, e a gente vai aprofundando no mistério da Virgem Maria. Então, visita de Maria à sua prima Isabel, minha Sagrada Escritura, a gente está aqui, Lucas 1, versículo 38 a 56. Então, naqueles dias, 39, a partir do 39, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu ventre. E Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com grande grito exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que creu, pois que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Aí vem uma das orações mais bonitas que já foi feita, o Magnífica, que diz, Maria então disse, a minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Sim, doravante, as gerações todas me chamarão bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é seu nome, e sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Agiu com força de seu braço, dispersou os homens de coração orgulhoso, depôs os poderosos de seus tronos, e a humildes exaltou. Cumulou de bens os famintos, e despediu os ricos e irmãos a Deus. Socorreu Israel, seu servo, lembrando de tua misericórdia, conforme prometeram a nossos pais, em favor de Abraão e de tua descendência para sempre. Maria permaneceu com ela mais ou menos 3 meses e voltou para casa. Então, pessoal, então vamos aqui ler o que diz o Catecismo da Igreja Católica sobre isso. Maria, ao saber de sua prima, logo se coloca a caminho para servi-la. Maria, mesmo sendo rainha do céu, se abaixa como serva. Assim nos diz o Catecismo da Igreja Católica. A Virgem Maria realiza de modo mais perfeito a obediência da fé. Na fé, Maria acolheu o anúncio e a promessa trazidos pelo anjo Gabriel, acreditando que a Deus nada é impossível, e dando seu assentimento. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Isabel a saudou, feliz aquela que acreditou no cumprimento quando lhe foi dito da parte do Senhor. É em virtude desta fé que todas as gerações hão de proclamar bem-aventurada. Agora vamos lá. Maria profetiza que todas as gerações a proclamarão bem-aventurada. Quem são os homens de hoje para dizer que Maria era uma mulher qualquer? Olha a pergunta que eu faço. Quem são os homens de hoje para dizer que Maria era uma mulher qualquer? Também nós somos chamados a reconhecer que a Mãe de Deus é bem-aventurada. Catecismo da Igreja Católica, número 2677. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Como Isabel, também nós ficamos maravilhados. E de onde me vem é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor. Porque nos dá Jesus, seu Filho. Maria é mãe de Deus,
e nossa mãe, podemos confiar-lhe todas as nossas preocupações e pedidos. Ela ora por nós como orou a si própria. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Confiando a sua oração, abandonamos-nos com ela, a vontade de Deus, seja feita a vossa vontade. Isabel sabia pela fé que Maria era mãe de Deus, que chama ela de mãe do meu Senhor. Isso é, demonstração do dogma de fé que Maria é mãe de Deus. Adorar a Deus é reconhecer com respeito, 2097, estou lendo. É reconhecer com respeito e submissão absoluta o nada da criatura, que só por Deus existe. Adorar a Deus é como Maria no Magnífica, louvá-lo, exaltá-lo, louvá-lo, exaltá-lo, humilhar-se, confessando com gratidão que ele fez grandes coisas e que seu nome é santo. A adoração do Deus único liberta o homem de se fechar sobre si próprio, da escravidão do pecado e da idolatria do mundo. No Catecismo da Igreja Católica, número 2619. É por isso que o Cântico de Maria, o Magnífica latino, é ao mesmo tempo o Cântico da Mãe de Deus e da Igreja, Cântico da Filha de Sião e do novo povo de Deus, Cântico de ação de graças pela plenitude de graças derramada na economia da salvação, Cântico dos pobres, cuja esperança se vê satisfeita pelo cumprimento das promessas feitas aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Vamos lá, continuando. Gente, a minha câmera desligou, não foi? Ou tá... Então, acho que eu desliguei sem querer. Deixa eu ligar aqui de novo. Não que seja uma coisa bonita de se ver, né? Mas importante. E o último número que a gente vai ler aqui sobre a visita de Maria Isabel é número 2622. A oração da Virgem Maria no seu Fiat e no seu Magnífica caracteriza pelo oferecimento generoso de todo o seu ser na fé. Então vamos lá. Visita a Maria Isabel é muito mais do que Maria ir ajudar uma grávida idosa, né? É muito mais do que essa parte apenas social. Você vê quantas coisas eu li, quantas coisas Deus foi falando e revelando, né? Quantas coisas Deus foi... Eu não sei porque minha câmera não quer abrir mais, mas tudo bem. Quando abrir, a gente volta a se ver. Mas, viu quantas coisas Deus foi falando? Primeiro, a oração da Ave Maria. Como que é a oração da Ave Maria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Quem diz isso? É o anjo Gabriel quando visita Nossa Senhora. Ele fala, Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Quando Maria vai visitar Isabel, quando Maria sauda Isabel responde para Nossa Senhora, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Né? Ou seja, a primeira parte da Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, ela está contida na Bíblia. Tá? A segunda parte são a exaltação dos dogmas de Maria, como Santa Maria, Mãe de Deus, né? Que Maria é Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente, só para... vocês estão conseguindo me ouvir? Beleza. Voltei aqui. Então, beleza. Então, a primeira coisa que Isabel reconhece quando vê Maria, elas não tinham WhatsApp na época, Maria sai de Nazaré, ok? E vai ver Isabel nos montes. Isabel não sabia que Maria estava grávida e também porque ela estava nas primeiras semanas de gestação. Nas primeiras semanas de gestação não dá para perceber que a mulher está grávida. Mas quando Maria entra na casa de Isabel, o Espírito Santo revela a ela e ela fala, de onde me vem
a honra de a mãe do meu Senhor vir me visitar. Sabe o que é isso, gente? Isabel, ela tem uma revelação em seu coração que Maria é mãe de Deus, a mãe do meu Senhor, vem me visitar. Qual é a honra disso? Então, Isabel fala, a mãe, não é só a mãe de uma criança, é a mãe do meu Senhor. De onde me vem a honra de a mãe do meu Senhor vir me visitar? Aí Maria tem um episódio também de que João Batista, no ventre de Isabel, ele pula de alegria. Entendeu? E naquele momento diz a tradição da igreja que João Batista foi perdoado do pecado original ali na barriga de Isabel. Por isso que esse João Batista já nasce santo, né? E ele vai lá, começa a anunciar Jesus Cristo. Claro, vai passar um tempinho, né? Uns 30 anos, né? E João Batista, a vida dele vai ser anunciar a vinda de Cristo. Só que João Batista, ele é primo de Jesus, né? Vocês estão conseguindo entender, gente? Alguma dúvida? Hoje é muita leitura, tá? Desculpa, tá, gente? Hoje é uma aula com muita leitura, porque tem muito mistério pra gente. E essa oração de Maria, magnífica, que ela diz, a minha alma engrandece o Senhor, como diz o Catecismo da Igreja Católica, é uma ação de graças pelas grandes graças que Deus derramou sobre esse ser, essa criatura. Nossa Senhora, de jeito nenhum, ela não é nenhuma deusa, tá, gente? Ela é uma criatura perfeita. Mas ela não é deusa, tá? Mas ela é mãe de Deus. Então, muito respeito ao falar de Nossa Senhora. Porque ela é mãe de Deus, não é deusa. Ela não é eterna, ela teve um começo na criação. Ela teve meio, né? Agora ela vive no céu, mas ela também teve a sua morte. Até a morte de Nossa Senhora foi diferente. Nossa Senhora, ela, como não tem o pecado, ela não tem uma morte assim que nem a nossa traumática. Não, Nossa Senhora, ela meio que ela dorme, né? E quando ela dorme, Jesus vem buscar e leva ela para o céu de corpo e alma, né? Que a gente, por isso que a igreja que vocês estão é Nossa Senhora da Boa Morte, né? Nossa Senhora da Adormição, é a igreja que vocês estão fazendo crisma. Por que adormição? Por que boa morte? Porque ela não tem uma morte igual a nossa. Ela é assunta ao céu. Deus leva ela de corpo e alma para o céu. E hoje ela está de corpo e alma lá no céu. Não tem o corpo de Nossa Senhora por aí. Não tem o túmulo dela. Assim como não tem o de Jesus. Gente, então, o Cântico de Maria, ela tem uma parte que diz assim: por isso, todas as gerações me proclamarão bem-aventurado. Todas as gerações é todas as gerações. Então a gente percebe que nessa nossa geração tem uma dificuldade de reconhecer a grandeza de Nossa Senhora, até por parte de alguns católicos, tá? Eles têm medo de amar Nossa Senhora e acabar cometendo uma idolatria, deixar Jesus em segundo lugar. Gente, besteira. De São Luís Maria Grião de Montfort, que foi um dos maiores teólogos marianos da história, que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora, que você pode ficar tranquilo, você pode amar Nossa Senhora à vontade. À vontade. Você nunca vai amar ela mais do que Jesus. Jesus foi o ser que mais amou a Virgem Maria na face da terra. Se nós somos chamados a ser imitadores de Cristo, então Cristo amou a Virgem Maria, então nós temos que amar também. Ok? E também porque, a gente vai ver daqui a pouco, Maria é dada por nós, né, vamos dizer, a gente vai ver nas outras aulas, né, nas aulas sobre a paixão de Cristo, que Jesus, ele dá Maria como nossa mãe, aonde? No momento de sua maior dor e decisão foi pregado na cruz. Que ele vai dizer para o discípulo amado, que é João Batista, não, que é João Apóstolo, não é o Batista, é João Apóstolo: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Na verdade, ele está dizendo para Rian, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Ele está entregando a Virgem Maria para nós como nossa mãe, né?
São Luís Maria Grão de Montfort, ele diz que Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria. Ou seja, todas as gerações me proclamarão bem-aventurado. Então eu pergunto, quem sou eu, quem é você, para não proclamar Maria bem-aventurada? Se na própria Sagrada Escritura que diz que todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Por quê? Porque Maria tem mérito naquilo que ela fez? Não, é que Deus fez tudo isso nela e ela é humilde de reconhecer. O que acontece se a gente não reconhecer Maria como bem-aventurada? Bom, ele agiu com força do seu braço, dispersou os homens de coração orgulhoso, depôs os poderosos dos seus tronos e os humildes exaltou. Quem são os humildes? Aqueles que reconhecem a vontade de Deus. A vontade de Deus quis que Maria fosse esse vaso de graça, de glória, que recebeu Deus e que Deus nasceu através dela. Os orgulhosos, os sábios, né, os eruditos não conseguem reconhecer esse mistério. Mas não tem problema, o poder do braço de Deus vai derrubar eles dos seus tronos. Isso aqui é uma profecia para o mundo. Os poderosos vão cair dos seus tronos. E quem vai ser exaltado? Os humildes. Ou seja, ela exalta a humildade dos pobres. Pobres não é pessoa que não tem dinheiro no banco, tá? Pobres são aqueles que se desapegam das coisas do mundo e vivem as coisas eternas. E é pobre porque ele não precisa de muito, ele quase não tem nada, ele não precisa de tanta coisa para viver. Ele tem a fé que tudo basta, certo? Alguma dúvida, gente, pessoal? Vamos trocar de sala já. Tá claro com A? Tá claro? Então vamos lá. Eu vou criar a nova sala, já mando o link lá, tá bom? Sair da chamada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Computador lento, pessoal que está assistindo pelo YouTube. Então vamos rezando comigo, interiorizando todos esses mistérios que a gente viu até agora, se preparando para a segunda parte da aula. Vamos rezando juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a Virgem Maria possa estar passando na frente, colocando Espírito Santo de Deus, seu esposo em nosso coração, para que a gente possa estar meditando cada vez mais e aprendendo a vontade de Deus. A vontade de Deus, nada mais basta. Nada nos basta a não ser a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Concedei-me que vos louve sagrado, dai-me valor contra os vossos inimigos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. É isso aí, pessoal. Estamos voltando para a nossa segunda parte da nossa aula. Vamos voltar. Peraí. Então, pessoal, vamos para o mistério do Natal, o nascimento de Jesus, tá? Para a gente poder ir de forma mais breve, não vou ler o nascimento de Jesus, que é muito importante. Então a gente vai abrir aqui no Nascimento de Jesus, Lucas 2. Evangelho de Lucas 2. Tá? Do 1 ao 20. Lucas 2. Nascimento de Jesus. Então diz assim a Sagrada Escritura: naqueles dias apareceu um edito de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Esse recenseamento foi o primeiro enquanto Quirino era governador da Síria, e todos iam se alistar, cada um na sua própria cidade. Também José subiu à cidade de Nazaré, na Galiléia, para a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, por ser da casa e da família de Davi, para se inscrever com Maria, desposada com ele, que estava grávida, enquanto lá estavam, completaram-se os dias para o parto. E ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o com faixas e reclinou numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala. Na mesma região havia uns pastores que estavam nos campos e que durante as vigílias da noite montavam guarda ao seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu, disse, e a glória do Senhor envolveu-os de luz. Ficaram tomados até de grande temor. O anjo, porém, disse-lhes: não temais, eis que vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Nasceu-vos para vós hoje um Salvador, que é Cristo o Senhor, na cidade de Davi. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas, deitados numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste a louvá-los a Deus, dizendo: glória a Deus nos mais altos dos céus, e paz na terra aos homens que ele ama. Quando os anjos os deixaram em direção ao céu, os pastores disseram entre si: vamos já a Belém e vejamos o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram então às pressas, encontraram Maria, José
e o dito respeito do menino. E todos os que ouviam ficavam maravilhados com as palavras dos pastores. Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos aqueles acontecimentos e os meditava em seu coração. E os pastores voltaram glorificando a Deus por tudo o que tinha visto e ouvido, conforme foi dito. Catecismo da Igreja Católica, número 525, na íntegra do texto, diz assim: Jesus nasceu na humildade de um estábulo, no seio de uma família pobre. As primeiras testemunhas desses acontecimentos são simples pastores, e é nessa pobreza que se manifesta a glória do céu. A igreja não se cansa de cantar a glória desta noite. Hoje a Virgem dá luz ao Eterno, e a terra oferece uma gruta ao inacessível. Canta-no os anjos e os pastores, e com a estrela os magos põem-se a caminho, porque tu nasceste para nós, pequeno infante de Deus eterno. Ao nascer Jesus, Maria continua virgem após o parto. Então vamos lá, mistérios demais. Hoje é o dia do mistério. Tudo na vida de Jesus é um grande mistério. Tudo é um grande milagre. Tudo é uma grande graça. E a minha responsabilidade a ensinar isso para vocês é muito grande, tá bom? É muito grande porque isso são coisas sublimes. Isso são coisas que eu, Felipe, não sou digno de ensinar. Então, eu me coloco aqui diante de vocês na mais profunda gratidão a Deus, porque Deus me deu a graça de poder estar aqui hoje. Apesar de tudo, apesar das dores de garganta que eu tenho, está sendo uma graça, está sendo um alimento para a minha alma também. E no mistério do Natal disse o seguinte: Jesus é Deus eterno, Jesus, o grande Rei da Glória, Jesus, ele vai nascer no meio dos animais. Ele não encontra lugar. Por quê? Não encontra um lugar para nascer. Uma casa, um estábulo. Ele encontra um estábulo, ele não encontra uma casa, ele não encontra uma vila, ele não encontra um palácio. Se Jesus é o Rei dos Reis, ele tinha que nascer no palácio mais chique da terra, pela lógica, né? Mas não, Jesus ele nasce pobre, de uma família pobre, em meio à pobreza e à humildade. Certo? Por como que isso foi possível? Porque Jesus ele nasce na Judéia dominada pelo Império Romano, e o Império Romano ordena o recenseamento para saber quantos habitantes existem em suas dominações. Como José, que é o pai perante a lei de Jesus, é o pai adotivo de Jesus, ele nasceu em Belém, então surgiu ele, pegou-se José, sua esposa Maria grávida, e foi até Belém para se inscrever no recenseamento, se alistar. Quando chegou a Belém, deu-se os dias para que Jesus nascesse. José tentou encontrar lugar para que Jesus nascesse e não conseguiu, e encontrou apenas um estábulo. Quem já foi em um estábulo sabe que lá tem as palhas, tem os animais que ali habitam, e tem cheiro de cocô, tem cheiro de xixi, né? Não é um lugar digno para ter um parto, certo? Mas ali começa a ter o parto do Rei dos Reis e do nosso Senhor e do nosso Deus. E que grande mistério, né? Porque por que Jesus nasceu em Belém? Os profetas diziam que o profeta Zacarias disse que era em Belém que iria nascer o Messias. E foi em Belém que nasceu Jesus. E Jesus ele nasce humilde porque ele mostra que ele não veio para ser um rei mundano, como os reis dos palácios. Ele veio para ser um rei humilde, um rei dos pobres, nascido em pobreza. Então vamos lá. E os primeiros que receberam a notícia do nascimento de Jesus não foram chefes diplomáticos, nem grandes reis, foram humildes pastores que estavam ali, né, no rebanho, né, e eles foram lá e eles foram os primeiros a adorar Jesus.
E esse aqui é o mistério do Natal, é isso que a gente celebra no fim do ano. Não é Papai Noel, não é presentinho, não. É o Verbo de Deus que a Virgem Maria dá à luz. E aqui nós refletimos sobre o dogma da virgindade perpétua de Maria. Maria é virgem antes do parto, durante o parto e após o parto. Porque o parto de Jesus ele não é um parto normal como o das outras mulheres. Ele é um parto prodigioso, do qual no parto da Virgem Maria, Jesus, a Virgem Maria permanece virgem. Então vamos lá. Jesus ele nasce no pequeno estábulo, numa família pobre. As primeiras testemunhas que veem isso são pastores humildes. E é nessa pobreza que nasce o Rei dos Reis dos céus no estábulo. Né? O nascimento de Jesus e a vida de Jesus é impressionante por causa dessas coisas. A apresentação de Jesus no templo. Lucas, Evangelho de São Lucas 20 e 40. Por que somente o Evangelho de São Lucas, Felipe? Porque é no Evangelho de São Lucas que apresenta por detalhes como foi a infância, o nascimento e a infância de Jesus. E os outros não têm essa oportunidade, eles falam de Jesus somente ao adulto para frente. Então vamos lá. Lucas capítulo 21, Lucas 2 capítulo 21. Quando se completaram 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, conforme chamou o anjo antes de ser concebido. A apresentação de Jesus no templo. Quando se completaram 8 dias para a purificação dele, segundo a lei, Moisés, levando-no a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor, todo macho que abre o útero será consagrado ao Senhor. E para oferecer sacrifício, como vem dito nas leis do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. E havia em Jerusalém um amo chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava nele. Foram revelados pelo Espírito Santo que não veria a morte antes de ver Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele veio ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir as prescrições da lei a seu respeito, ele tomou nos braços, bendisse a Deus, dizendo: Agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste em face de todos os povos, luz para iluminar as nações, e glória ao teu povo Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que ele dizia. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que o menino foi exposto para a queda e para o sorgimento de muitos em Israel, como um sinal de contradição. E a ti uma espada transpassará a tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Havia também uma profetisa chamada Ana, de idade muito avançada, filha de Fanuel da tribo de Aser. Após a virgindade, vivera 7 anos com o marido. Ficou viúva e chegou aos 84 anos. Não deixava o templo, servindo a Deus dia e noite, com jejuns e orações. Como chegasse nessa mesma hora, agradecia a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Então, terminando de fazer tudo conforme a lei do Senhor, voltou a Galiléia, para Nazaré, a sua cidade. E o menino crescia e tornava-se robusto, enchia-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Catecismo da Igreja Católica 529. Na íntegra no texto. A apresentação de Jesus no templo mostra-o como primogênito que pertence ao Senhor, com Simeão e Ana e toda a expectativa de Israel que vem ao encontro de seu Salvador. A tradição bizantina designa por encontro desse acontecimento. Jesus é reconhecido como Messias, tão longamente esperado, luz das nações, glória de Israel, mas também como sinal de contradição. A espada de dor pretida a Maria anuncia essa outra salvação, perfeita e única, da cruz que trará a salvação
que Deus preparou diante de todos os povos. Simeão profetiza que uma espada de dor transpassaria a alma de Maria. Isso prefigura todo o sofrimento que ele sentirá na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pessoal, após o nascimento, a família de Jesus, Maria e José, são judeus exemplares. E eles não vão chegar lá, olha, eu sou imaculada, né? Eu não tenho pecado, então eu não necessito ficar... Ele aqui é Deus, é Filho de Deus. Ó, isso aqui é Jesus, ele é Deus. Ele não precisa ser circuncidado, você trate-se de ajoelhar e adorar meu filho aqui. Nossa Senhora não fez isso, né? Ela levou Jesus no templo e fez tudo conforme está na Bíblia, bonitinho, mesmo que não precisasse. Entendeu? Porque por Nossa Senhora ser imaculada e por Jesus ser Deus, né, ele não está sujeito à lei. Ele é o autor da lei. Só que ela segue tudo certinho. São José ali também, seguindo tudo certinho. Ela oferece, circuncida Jesus, né? Inicia Jesus nos rituais judaicos. E o sacerdote que faz isso, o Simeão, ele foi prometido, o Espírito Santo prometeu para ele que ele veria o Messias. Quando ele viu aquela criança, ele olhou aquela criança e disse: essa criança é o Messias. Jesus, Senhor, pode me levar, eu posso morrer porque eu vi a salvação de Israel. Eu vi a salvação da humanidade. Né? Só que ele olhou para a Virgem Maria e disse: esse menino será causa de queda de muitos e do erguimento de muitos. Então esse menino, ele será causa de queda e erguimento. Quem é que caiu com Jesus? Quem é que se ergueu com Jesus? Muitos. Quando Jesus começa a pregar sua palavra, quando Jesus começa a pregar os seus ensinamentos, muitos se erguem. Os mais pobres, os humildes aceitam a salvação de Cristo. Agora os fariseus, os orgulhosos, eles caem. Então Simeão diz: você vai ser causa de sorgimento de muitos e queda de muitos outros. Por fim, e ele diz para Maria: enquanto a ti, mulher, uma espada de dor transpassará a tua alma. O que quer dizer? Você vai sofrer. Por quê? Porque, e essa passagem se torna mais clara quando nós estudamos como que Maria acompanhou seu filho no Calvário e na cruz. Enquanto Jesus apanhava e sofria todas as dores no corpo e na alma, Maria sofria tudo em seu espírito. Uma espada de dor transpassou o coração dela, porque ela viu aquele filho que ela estava apresentando para Simeão morrer numa cruz, flagelado, humilhado, né? E isso, imagina como que isso dói no coração de uma mãe, né? Dói muito. Uma espada de dor transpassou o coração de Maria. Então vamos lá. Maria procura Jesus no templo. Vamos receber aqui. Bom dia, Sônia. Tudo bom? Então vamos lá. A passagem está em Lucas 40 a 52. E diz assim: os pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. Terminando os dias, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém. Sem que seus pais o notassem, pensando que estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia e puderam-se procurar ele entre os parentes conhecidos. E não encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, eles encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo e interrogando-os. E todos os que ouviu ficavam extasiados com a sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, ficaram surpresos, e a sua mãe lhe disse: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha para que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Ele respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que lhes disseram. Desceu então com eles para Nazaré e era de submisso.
Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Catecismo da Igreja Católica, número 534, diz assim: o encontro de Jesus no templo é o único acontecimento que quebra o silêncio dos evangelhos sobre os anos ocultos de Jesus. Nele deixa entrever no mistério de sua consagração total à missão decorrente de sua filiação divina. Não sabeis que eu devo estar na casa de meu Pai? Assim diz Jesus. Maria e José não compreenderam essa palavra, mas acolheram na fé e Maria guardava no coração todas essas recordações. Ao longo dos anos em que Jesus permaneceu oculto no silêncio de uma vida normal, Maria guardava tudo em seu coração e meditava. Estava procurando seu filho. O interessante é que Jesus, mesmo sendo Deus, era submisso a Maria. Jesus, sendo um humano perfeito, era obediente aos seus pais. Ainda hoje é assim. Por isso que quando pedimos a intercessão de Maria, Jesus a atende, pois não recusa nada de sua mãe. Então vamos lá, pessoal. O último mistério que a gente está contemplando aqui na aula de hoje, tá? E engraçado que aqui a aula é sobre Maria, mas a aula também é sobre Jesus. Na verdade, Maria e Jesus estão juntos sempre. Não dá para separar Nossa Senhora de Jesus. Não dá. O pessoal tenta colocar Jesus num plano e Maria em outro, assim, como se Jesus saísse de Maria e Maria, sei lá, não existisse mais. Não, a história de Jesus é a história de Maria. A história de Maria é a história de Jesus. Onde Jesus está, Maria está. E onde Maria está, Jesus está. Não tem como. E Jesus, ele quer que seja assim. Tanto quer que seja assim que Jesus, ele ele tem para si uma mãe perfeitíssima, e Jesus, ele ama perfeitamente sua mãe. E Maria ama perfeitamente seu filho. Então, é um amor perfeito que não dá para separar. Quem é o homem desgraçado que quer separar Jesus de Maria? Pelo amor de Deus. Né? Um homem que faz isso é um desgraçado. Desgraçado no sentido de falta-lhe graça. Desgraçado, sem graça. Né? Sem graça de Deus. Então, quando Jesus ele completa 12 anos, eles vão ali para o templo, né? Imagina você indo lá para Aparecida, com sua mãe, com seu pai, Aparecida do Norte, lá, e você se perde. Aí, seus pais, minha mãe já perdeu filho em Aparecida, então ela deve saber o que Nossa Senhora sentiu quando ela perdeu Jesus em Jerusalém. Eles estavam voltando para casa, né? E quando ela se deu por conta, cadê o menino? O menino ficou lá em Jerusalém. Então é desesperador. Então ela volta procurando o filho dela em Jerusalém. 3 dias procurando. Minha mãe procurou algumas horas só. Aí ela ficou 3 dias procurando. Quando chegou no 3º dia, onde que estava o menino, Jesus? Ele estava no templo. O que ele estava fazendo? Estava ensinando os doutores da lei a ler a lei. Um menino de 12 anos. E os doutores da lei, olhando aquilo ali, eles vão ver Jesus como Deus. Né? É um moleque. Mas quando eles viram Jesus ensinando, eles falaram, esse menino é especial, hein? E quando Maria interroga por que ele fez isso com eles, Jesus fala, eu estou aqui em casa, eu já estou em casa. Estou aqui na casa dos meus pais. Nossa Senhora só olhou assim para ele, tá, vamos para casa, moleque. E Jesus, mesmo sendo Deus, olha que detalhe interessante, Jesus, mesmo sendo Deus, ele obedece a sua mãe e ao seu pai. Ok? Porque Jesus ele é Deus e homem, tá? Ele é verdadeiro Deus, ele é verdadeiro homem. E como homem, ele tem que ser o homem perfeito. O homem perfeito é aquele que cumpre os 10 mandamentos. Qual é o 4º mandamento? Honrarás teu pai e tua mãe. Então Jesus, ele honra teu pai e tua mãe. Porque ele, apesar de ele ser superior em tudo a Maria e a José, ele segue a lei de Deus. Ele segue. E por seguir, ele é obediente a Maria e José. Em tudo, ele era submisso. Então, pessoal, a gente vai continuar a história de Jesus e de Maria também na próxima aula.
quando a gente for falar sobre a vida pública de Jesus. E isso é uma trilogia, tá? A primeira, a história de Maria e de Jesus. A infância, né? Depois, a vida pública de Jesus, os milagres que Jesus fez. E depois, por fim, a gente vai falar da morte e da ressurreição de Jesus. Ok? Então a gente vai passar, o centro do crisma é isso, tá? É o mais importante, é a vida, é a cristologia, a mariologia. É falar de Jesus e falar de Nossa Senhora. É o que nos faz católicos, tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Eu vou interromper a gravação para o nosso bate-papo final. Tá bom? Interrompendo.